Bom dia a todos, sejam bem-vindos à conferência de resultados do terceiro trimestre de 2025 do Banco BMG. Meu nome é Danilo Herculano, sou o responsável pelas áreas de relações com investidores, M&A e distribuição institucional. E hoje conosco temos o Félix Cardamone, CEO, o Flávio Neto e João Consiglio, nossos vice-presidentes. Informamos a todos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI. Todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação. Depois da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas por escrito a qualquer momento através do ícone Q&A que aparece na barra inferior da tela, informando o nome e a empresa. Lembrando que o material de divulgação em português e inglês já está disponível para download em nosso site, na aba Central de Resultados. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas dos negócios do banco, devem ser tratadas como previsões. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do banco e podem contribuir e podem conduzir a resultados que diferem aqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra para o Félix, que vai iniciar a apresentação. Por favor, Félix. Bom dia a todos. Agradeço muito a vocês que estão acompanhando a nossa apresentação. Se puder passar para o próximo slide, por favor. Eu gostaria de iniciar. Próximo slide, por favor. Obrigado. Bom, eu gostaria de iniciar reforçando, né, a consistência das nossas entregas de resultado, né? O ROI desse nosso terceiro trimestre, né, bateu 16,6%, né? Um número bastante expressivo, mas eu gostaria de dar mais destaque ao ROI acumulado, né, que bateu em torno de 14%, né, o que mostra uma consistência assim, bastante interessante, né, se comparado com o fim do ano de 2024, onde a gente fechou com 10,7%, agora no acumulado a gente está rodando em torno de 14%, né, e o 16,6% acho que demonstra, né, claramente a capacidade que o banco tem, né? E agora nós estamos trabalhando para buscar esse número de forma recorrente, né? O nosso lucro, comparado com o terceiro trimestre de 24, cresceu 27%. E eu acho que isso tudo reflete, né, a disciplina que a gente tem de execução, é, a preocupação que a gente tem de constituir uma carteira saudável, né, de construir um banco, né, uma plataforma tecnológica que nos permita um bom crescimento e que a gente tenha flexibilidade, né, a digitalização que a gente vem fazendo, então a gente vai demonstrar isso um pouquinho no futuro, mas principalmente a nossa equipe, né, que tem se dedicado aqui bastante para construir esse banco e colocar o banco num outro patamar, né? Então, esse resultado aqui é o fruto, né, do trabalho de quase 2.000 colaboradores que a gente tem, e eu queria aqui, logo no começo, já agradecer esse time maravilhoso pelo trabalho aí que a equipe está fazendo, né? Partindo para o próximo slide, entrando um pouco mais em detalhes, né? Eu gostaria de ressaltar a melhora da nossa qualidade de ativos. A gente conseguiu melhorar 0,8 pontos percentuais aqui o nosso over 90, né? O bom equilíbrio, né, entre ativos e passivos. Então, nós estamos trabalhando de uma forma bastante conservadora, né, na gestão da nossa liquidez. Conforme nós havíamos nos comprometido no começo do ano, nós estamos em passos largos fazendo a redução dos ativos não estratégicos, como, por exemplo, aqui a compra da carteira do consignado dos Estados Unidos, que a gente já reduziu quase 60%, e isso vem andando exatamente da forma com que a gente tinha planejado e comunicado ao mercado. E por último, mas não menos importante, o fortalecimento do nosso capital, né? Nós estamos encerrando aqui em 13,1 a nossa Basileia, né? E houve, né, um aumento de capital de quase 50 milhões, né? Fruto também
do comprometimento dos nossos acionistas em reforçar o capital do banco e ter, né, esse item, que é um item super estratégico, cada vez mais forte e destacado no banco para que a gente consiga ter um crescimento bastante sustentável. Indo para o próximo slide, slide 4, né? Aqui a gente traz um pouco, né, de alguns indicadores super importantes, né, que nós acompanhamos quanto ao ciclo de vida dos nossos clientes, né? Então, o banco tem cada vez mais focado na centralidade do cliente e para que a gente se torne uma referência de atendimento, uma referência para o nosso público-alvo, né, como um banco seguro, um banco acolhedor, né? E aqui alguns pontos que valem também o destaque, né? Primeiro, a redução da nossa originação do produto, dos nossos produtos core, isso frutos de toda ao cenário macro que a gente vem vivendo quanto ao mercado consignado, né? O segundo ponto, que é um ponto super importante, né, quanto a otimizar o relacionamento com os nossos clientes, né? A gente cresceu 21%, né, na originação via autocontratação, né, aonde, seja através dos canais digitais, de app, através do cartão, os nossos clientes se autoatendem, tomando empréstimo, ou fazendo saques, ou compras, né? Isso é bastante relevante, né? Porque isso mostra um maior engajamento do cliente e também um menor custo de servir. E, por último, a evolução que é da receita líquida por cliente, que saiu de 47,9 no ano passado para R$ 50. Então, essa é uma combinação, né, de um mix mais saudável de canais, de clientes mais engajados e da eficiência operacional que a gente vem implementando no banco através de uma plataforma tecnológica muito mais robusta e flexível, né? Indo para o próximo slide, por favor, slide 5, né? Outros pontos aqui que são bastante relevantes para a gente destacar, né, quanto à diversificação que nós estamos fazendo e, mais uma vez, a questão ligada a foco de cliente e multicanalidade, né? Primeiro, nós começamos de uma forma bastante conservadora, como já foi dito também no trimestre passado, na originação do consignado privado. Nós entendemos que essa é uma carteira super relevante, uma carteira com um ótimo potencial, mas também sabemos que isso tem riscos, isso tem uma curva de aprendizado, né? Seja nas questões de precificação, modelagem de crédito, escolha setorial e assim por diante, né? Então a gente vem crescendo, né? Esse último tri, com certeza, nós aceleraremos ainda mais, mas a gente vem crescendo de forma conservadora e aprendendo bastante com esse público, né? Então, essa é uma das apostas que a gente vem fazendo no futuro, né? O outro negócio que a gente vem também crescendo bastante é um empréstimo consignado no setor público. Aqui a gente tem uma cota de mercado abaixo da nossa cota devida, então tem um espaço grande, né? É um segmento, um público que a gente conhece, que a gente domina. Então, através de novos convênios, né, novas abordagens comerciais, né, influência do nosso canal digital e etc., a gente vem já trazendo bons resultados aqui com o crescimento de 43%, né, e a gente acredita que essas duas carteiras são carteiras estratégicas com mais margem para que a gente consiga crescer e sempre aumentando a nossa rentabilidade. Como eu disse no slide anterior e reforço aqui, né, a nossa originação via canais digitais aumentou em 54%. E aqui a nossa rede, né, as nossas lojas Help, né, que no final do TRI elas já tinham crescido em 82 lojas. Números atuais nós já abrimos 99 lojas, né? Então nós devemos chegar até o final do ano próximo a 900 lojas e essa interação entre os canais digitais e o nosso canal e os nossos canais físicos, né, com certeza trará uma experiência muito melhor aos nossos clientes, uma principalidade maior e, consequentemente, mais geração de negócios. Então, aqui, estrategicamente, né, um pilar
crítico que nós temos para trabalhar, né? Falando aqui um pouco sobre eficiência, né, nós continuamos com um alto nível de êxito nas nossas ações cíveis, né, então em 74%. Né, esse realmente é uma questão não só que afeta, né, o Banco BMG, mas todo o mercado de uma forma geral, né, mas a gente entende que nós estamos encontrando caminhos aqui para minimizar, né, esse tema que realmente é um tema que nos preocupa, mas que a gente vem colhendo bons frutos, né? E uma das coisas também que a gente vem fazendo é aplicando a inteligência artificial para nos ajudar, né? Não só nas questões relacionadas aqui à melhor gestão da carteira de ações, mas também diversas outras iniciativas que eu vou detalhar algumas delas no próximo slide, né? Então, as iniciativas de inteligência artificial, elas estão sempre focadas nesse momento em melhorar a eficiência operacional do banco e a nossa segurança, né? E de agindo de uma forma totalmente preventiva, né? E um outro ponto aqui, voltando nas questões ligadas a clientes, é o indicador de cross-sell, né? O produto por cliente, que a gente conseguiu crescer 13%, né? Saindo de 2,01 para quase 2,3, né? Então, isso tudo porque a gente vem revisando as esteiras, revisando o perfil de produtos, né? E com isso os clientes acabam encontrando as suas necessidades atendidas aqui no banco e comprando mais produtos para poder melhor atendê-los, né? Indo para o próximo, no slide 6, o ponto que eu gostaria de destacar, né, é que nós estamos eh, finalizando aqui, né, um trabalho muito importante, né, que durou aí quase 2 anos, né, para que a gente tenha uma plataforma tecnológica focada em microserviços, né, com mais estabilidade através da eficiência da utilização do cloud, né. Então, a gente vem investindo aqui, ordem de grandeza, mais de 250 milhões de reais por ano, né, na nossa plataforma, para que ela seja estável, seja flexível, seja escalável, né, e que a gente tenha, né, dentre essa questão de digitalização de operações, estabilidade e flexibilidade sistêmica, também, né, alguns pilares importantes, como, por exemplo, a transformação digital e a decisão baseada em dados, né? A gente está fazendo todo um trabalho focado para que a gente tenha aqui um cadastro único, organizando toda a base de dados do banco para que a gente consiga, né, aí aplicar da forma mais eficiente possível, né, as soluções de inteligência artificial e que a gente tenha mais tempestividade em mudanças de features de produtos ou lançamentos de novos produtos, otimização de processo de venda para que eles sejam cada vez mais eficientes, né? E aqui, falando um pouquinho de algumas iniciativas que nós temos, né, em relação a GenAI, né? Nós temos já o Copilot no WhatsApp, né, com os nossos clientes, né, é, iniciativas em seguros, iniciativas na ouvidoria para melhorar o nosso atendimento, né, como eu mencionei no caso do jurídico, né, 70% de redução do tempo na produção de uma defesa, e também em tecnologia, dentro da nossa área de desenvolvimento, a gente já vem capturando também bons resultados, né? Então, essa combinação, foco no cliente, uma plataforma tecnológica moderna, uma boa organização de dados, aplicação das melhores soluções, né? Tudo isso com uma equipe muito bem preparada, bem treinada e bem engajada, está fazendo com que a gente tenha esses bons resultados, mas, além disso, né, e o que é mais importante para a nossa sustentabilidade do negócio é aumentando a satisfação dos nossos clientes, que vem aqui no próximo slide alguns dados importantes sobre isso, que são exatamente esse, né? A nossa posição de destaque no site do consumidor.gov, né, no Procon, no Reclame Aqui, na pesquisa de satisfação de ouvidoria. Quer dizer, esse é um painel macro, né, que todo banco acompanha, né, e que a gente monitora, né, todo tipo de reclamação, manifestação de clientes, etc. E a gente usa todos esses dados
para retroalimentar os nossos processos, para melhorar os nossos produtos, serviços, controles, sempre focado na maior satisfação do cliente, né? A nossa ambição é ser o melhor banco de atendimento para o nosso público 50 a mais, né? E a gente vem buscando isso de uma forma bastante precisa, né? E pelos indicadores aqui, tudo demonstra que nós estamos aqui no caminho correto. E agora eu passo a palavra para o Flávio para dar continuidade à apresentação. Obrigado, Félix. Bom dia a todos. Podemos seguir para o slide número 9, por favor? Seguindo aqui no slide 9, então, vamos falar sobre nossa carteira de crédito. E a gente tem conseguido uma boa evolução dentro do que a gente esperava, no sentido de que a gente tem conseguido crescer os produtos que a gente considera mais estratégicos e mais interessantes, ao passo em que a gente diminui aqueles produtos com menor rentabilidade. Então, se a gente olhar aí, por exemplo, para os nossos produtos de consignado, a gente vem mantendo aí um crescimento constante da nossa carteira de cartões consignados. No empréstimo consignado, por outro lado, a gente vem, apesar da originação, a gente fez uma cessão relevante no último trimestre, então uma carteira que reduziu um pouco, saiu ali dos 4 bi e 300 para cerca de 3 bi e 700. Por outro lado, quando a gente olha para o empréstimo pessoal, que é uma carteira bem interessante, bem estratégica, uma carteira com uma rentabilidade bastante atrativa. A gente cresceu quase 100 milhões nessa carteira. A antecipação FGTS, imagino que muitos de vocês devem ter acompanhado, mas esse é um produto que passou por diversas mudanças, né, mudanças na legislação do produto, o que tornaram o produto um pouco menos atrativo, diminuíram bastante a demanda pelo produto, e a gente, em adição a essas mudanças regulatórias, a gente fez também ali um movimento de cessão, então uma carteira que teve um recuo relevante, mas em contrapartida a gente começa a fazer o consignado privado. O Félix mencionou e o João vai dar mais detalhes mais à frente, mas é um produto que a gente começou a operar ali de alguma forma no TRI anterior e que mais para frente isso aí deve ganhar mais relevância dentro do nosso balanço. Com relação à nossa outra carteira mais relevante, que é a carteira de crédito consignado nos Estados Unidos, a gente segue nosso caminho de redução. Então, essa carteira que no início do ano estava superior a 4 bilhões, a gente traz ela já para um patamar de cerca de 1 bilhão e 800 nesse último trimestre, basicamente pelo runoff da carteira. Então, aqui não teve nenhum movimento de venda, foi basicamente uma redução pelo runoff da carteira mesmo. Seguindo para o próximo slide 10. Podemos seguir, então, aqui chegando no slide 10, a gente apresenta a qualidade da nossa carteira de crédito. Então, como vocês podem ver, os indicadores estão relativamente estáveis, nossa inadimplência over 90 está em 3,9%, que se mantém ali em um dos melhores patamares dos últimos tempos. Nosso índice de cobertura também permanece um patamar bastante satisfatório, próximo a 200%, aqui com um leve recuo. E nossa carteira em estágio 3, ela teve uma leve alta, ela está em 6,4%. Estágio 3 de acordo com a nova metodologia da Resolução 4966, e somando um total aí de 1 bi e 500 milhões de reais. Nossa despesa de PDD, aqui já líquida de recuperação, veio no patamar mais baixo aí dos últimos tempos, em torno de 4%. Isso aqui é principalmente devido a uma menor originação que a gente teve nesse trimestre, uma vez que com a 4966 a gente passa a constituir uma provisão mais robusta no momento de constituição da carteira. Seguindo para o próximo slide 11, a gente apresenta a nossa operação de seguros. Então, a gente segue aqui no objetivo de levar proteção para um público que hoje é bastante desassistido e deixado de lado pela grande maioria das seguradoras. Em termos de prêmios comercializados pela corretora ou prêmios emitidos pela nossa seguradora, tanto em um quanto em outro, a gente apresentou uma aqui bem leve queda, mas o principal destaque
está no lucro líquido da operação. O lucro líquido a gente chegou também no patamar mais alto que a gente viu aí no nosso histórico. Foi somados a BMG Corretora e a BMG Seguradora, um resultado de 45 milhões, obviamente que tem aqui participações dos nossos sócios. Se a gente pegar o share do BMG nesse resultado, no entanto, a gente vê que somou ali 38 milhões, e eu acho que tem um efeito pontual aqui que vale a gente explicar. Nesse mês, nesse trimestre, foi aprovada a compra da BMG Seguradora, no qual a gente tinha um sócio que tinha uma participação relevante. A gente comprou a participação do sócio, a gente detém agora 100%. Como essa operação foi fechada no segundo trimestre, mas foi aprovada apenas no terceiro, a gente acabou capturando no terceiro trimestre, quando foi aprovada, o share de ganho de todo esse período, uma vez que o preço estava já pré-fixado. Então, isso mostra aí cada vez mais a relevância do business de seguros no nosso business como um todo. Lembrando que a gente aqui vem cada vez mais buscando oferecer produtos em que o cliente tenha benefícios em vida. Então, produtos aí de grande destaque, como por exemplo o BMG Med, que oferece assistências, teleconsultas, assistências médicas, descontos em medicamentos. Então, esse é o tipo de produto que a gente cada vez mais busca levar para a nossa base de clientes. Com isso, eu vou passar a palavra aqui para o João dar continuidade à apresentação. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos. Falando um pouquinho aqui dos nossos produtos, né, empréstimo consignado e INSS principalmente, a gente vem lidando com uma taxa teto que está num nível inadequado, então a gente foi obrigado a selecionar os públicos, aqueles que apresentam menos risco, e infelizmente a gente não consegue atender todos os públicos que a gente gostaria com esse produto de empréstimo consignado. No entanto, é um produto que nos dá rentabilidade quando a gente pensa que ele é um produto de entrada e traz clientes rentabilizados, né? Então, a gente continua originando aqui mais ou menos no mesmo patamar do segundo trimestre. A gente fez uma sessão maior nesse terceiro trimestre, um pouco recuperando os volumes que a gente não tinha feito no primeiro trimestre, e a gente vem trabalhando muito na eficiência operacional e na oferta de outros produtos, eventualmente, que esses clientes tenham necessidade. A carteira de crédito, com isso, ela apresentou uma, uma redução e está dentro dos patamares que a gente imagina trabalhar aí com o produto empréstimo consignado. No empréstimo consignado público, né, para os convênios públicos, a gente vem crescendo a nossa originação em relação ao ano anterior, e é um segmento, um mercado endereçável que a gente passa a atender com mais intensidade a partir de agora. Se a gente for para a página 13, por favor, vou falar um pouquinho do cartão consignado e cartão benefício, onde a nossa participação nesse mercado é muito relevante. Aqui a gente é um dos principais players, é uma carteira que nos traz uma ótima rentabilidade, e a gente vem mudando de maneira intensa e acelerada a forma de originação da carteira nesse produto. Hoje, mais de 2/3 da nossa originação ela é feita diretamente pelo nosso cliente via autocontratação, utilização do cartão, e isso vem trazendo uma maior proximidade com o cliente, uma maior rentabilidade na operação e maior eficiência nesse produto. A gente vem incentivando, né, cada vez mais essa utilização pelos clientes como meio de pagamento, né, do cartão, e isso vem trazendo ótimos resultados. A gente teve, no cartão consignado, a gente já tem uma participação bastante grande. O cartão benefício
onde a gente ainda tinha uma participação um pouco menor, a gente vem crescendo mais aceleradamente, com um crescimento de mais ou menos 19% no ano, nessa carteira do cartão benefício. E com isso, a carteira de crédito dos cartões consignado e benefício, ela vem crescendo consistentemente e é a nossa principal carteira aqui no banco. A gente ainda tem, só para comentar, aqui nos cartões consignados também uma participação importante aí dos convênios públicos, que a gente vem reorganizando e reativando uma série deles, porque faz parte do nosso novo mercado endereçável aí dos convênios públicos. Se a gente for para a página 14, por favor. Aqui o nosso varejo PF, né, que são os produtos não ligados a INSS ou convênios públicos, né, e aqui são outros públicos, e a gente tem crescido bastante no crédito pessoal, que é uma carteira muito rentável e que a gente tem utilizado a nossa proximidade com os clientes e a proximidade e interação das nossas lojas com a originação digital para atender os clientes nas necessidades de crédito pessoal. Além disso, a gente pode verificar aqui que a antecipação do FGTS é uma carteira que, enfim, o Flávio já comentou que esse produto acabou tendo uma série de modificações ao longo desse último ano. A rentabilidade desse produto deixou de ser interessante como era e a gente fez uma sessão bastante grande no segundo trimestre e depois uma nova sessão no terceiro trimestre. Essa é uma carteira que deve ficar relativamente estável aí, num volumes menores do que já foi, e deve ser substituída principalmente pelo consignado privado, né, onde a gente começou a operar com muito conservadorismo no terceiro trimestre, e aí já tem alguma originação que a gente fez no terceiro trimestre, mas se a gente olhando um pouquinho para frente, já no mês de outubro a gente já tem uma originação maior do que toda a carteira que a gente tinha no terceiro trimestre. Então, o consignado privado é um produto que a gente acredita muito, abre um mercado endereçável importante para o banco com clientes CLT e que vão ter mais produtos e necessidades atendidas pelo banco. E aqui a gente acredita que essa carteira deve crescer de maneira importante nos próximos trimestres. Se a gente for agora para a página 15, por favor. Aqui a gente fala um pouquinho do nosso atacado, né? O nosso atacado, ele representa mais ou menos 10% da nossa exposição de crédito. Esse é mais ou menos o tamanho que a gente imagina que a exposição de crédito deve ter dentro do banco para esses clientes. Porém, a gente vem sendo muito feliz aí na utilização dessa exposição e no relacionamento com esses clientes para produzir receitas não crédito, seja em derivativos, seja em operações estruturadas e operações que são realizadas em conjunto aí com a nossa investida Araújo Fontes. E essa é uma carteira que nos serve como alavanca para essas receitas não crédito e vem sendo um segmento bastante rentável, onde a gente vem ganhando destaque sem aumentar a exposição de crédito nesse segmento. Então, do total, a gente participou nos últimos 9 meses, né, até o terceiro trimestre, em um montante total de 800 milhões de ofertas, né, em mercado de capitais, com 32 ofertas como coordenador, 28 como líder, assessoria em 7 operações de M&A. Quer dizer, é um negócio que vem crescendo e a gente acredita muito que a gente vai conseguir fazer essa receita não crédito de maneira rentável aqui para o banco. Aproveito agora para passar a palavra aqui para o Danilo. Obrigado, João.
Se pudermos ir para o slide 17, por favor. Fala um pouco da margem financeira. Nesse trimestre, a margem foi impactada pela compressão do spread, a limitação da taxa teto do consignado e esse patamar atual de juros foram os principais fatores, mas também, como o Flávio comentou, pela redução da carteira de crédito, que vem passando por mudanças de mix e priorizando os produtos mais saudáveis. Esses produtos mais saudáveis, fica aqui o destaque do lado direito da tela, na margem após o custo de crédito, já líquido de despesa de PDD e de comissões. Essa margem cresceu 8% ano contra ano, impulsionada principalmente por essa melhora na despesa de PDD, melhora na qualidade de crédito. Esse trimestre andou praticamente de lado aqui, saindo de 891 para 881, ou de 10,7% para 10,6%. Então, esse mix de carteira que a gente apresentou aqui tem sido muito saudável para essa geração sustentável de resultados. Indo para o slide 18, o banco ele segue atuando de uma forma, com a gestão muito eficiente de custo, né? Isso é algo que já está muito enraizado dentro da cultura da administração. Então, eu queria apresentar aqui o custo de servir, que ele engloba praticamente todas as despesas de pessoal, administrativo e operacional, e de comissões também. E apesar de ter apresentado um leve aumento aqui nesse acumulado dos 9 meses 25 contra 2024, ele tem um motivo que além da nossa limpeza rotineira da base de clientes, de uma maneira recorrente que a gente vem fazendo. Isso é importante para evitar aquelas contas dormentes. Esse trimestre, né, o João acabou de apresentar, esses últimos 2 trimestres teve as sessões da carteira de FGTS, o que levou um impacto nessa redução na quantidade de clientes e, consequentemente, esse leve aumento. O índice de eficiência ele acaba sendo um pouco impactado aqui, justamente também pela redução da carteira de consignado nos Estados Unidos. O índice de eficiência ele acaba não capturando a despesa de provisão. Então, quando a gente sai desse ativo que tinha uma receita adequada, mas perdia ali uma parte disso em despesa de provisão, que é saudável para o resultado, para a alocação de capital, ele acaba impactando o índice de eficiência. Como podemos observar, também a despesa de pessoal administrativo operacional praticamente andou de lado nesse trimestre. E quando a gente comentando aqui sobre essa despesa de provisão operacional, temos acompanhado o ambiente desafiador, né, do INSS, e apesar disso, continuamos com um êxito bem alto, em 74% das nossas ações, né, um índice de êxito de 74%, porém, as despesas aqui de provisão foram impactadas justamente por um maior volume na quantidade de entradas dessas ações. Indo para o slide 19, eu acho interessante dessa tela, porque ela mostra muito o trabalho do banco nesses últimos 3 anos. Desde 2023, temos aqui uma nova administração que vem implementando justamente esse crescimento da margem financeira após o custo de crédito e mantendo esse crescimento das despesas em patamares mais baixos, gerando assim esse ganho de escala. Acho que às vezes num trimestre para o outro a gente acaba perdendo um pouco dessa visão e essa tela é importante para trazer essa evolução para um banco melhor, mais forte e mais rentável. Indo para o slide 20, gostaria de abordar um pouco aqui o tema de ALM, captação. O banco segue com uma gestão conservadora de liquidez. Temos aqui o LCR, que é um indicador de liquidez de curto prazo, em patamares bem conservador, e temos o NSFR, que também é um indicador de médio prazo, de longo prazo, está bem acima das exigências regulatórias. O nosso ALM aqui, quando a gente apresenta, esse é um ALM contábil. Então, por exemplo, quando eu pego a operação de consignado, ele vai até o prazo final, sabemos aqui que tem questões do refinanciamento. Então, quando a gente olha para o nosso fluxo de vencimento, ele está muito adequado para a nossa gestão, para a nossa geração aqui, né, justamente para a nossa discussão de ALM. Um outro ponto que eu gostaria de destacar nessa tela é justamente a ampliação e a proximidade com os investidores institucionais. Crescemos 40% no comparativo aqui dos últimos 12 meses, e hoje eles já representam 38% da nossa captação total. Isso vem também de acordo com a redução na participação de depósitos a prazo e, consequentemente, na redução do valor de referência para o FGC. Chegamos aqui em abaixo de 50%, com 49,4% esse trimestre, uma redução que vem acontecendo desde 2023, já tri a tri. Acho que esse movimento do crescimento do investidor institucional, da redução da exposição, né, ao valor de referência do FGC, demonstra aqui também um olhar eloquente do investidor em assumir o risco, de fato, do Banco BMG como um todo. Indo para o slide 21, gostaria de destacar alguns pontos de capital. O Félix acabou apresentando ali a nossa melhoria já no nosso índice de Basileia.
chegamos aqui em 13,1% no final desse trimestre, o nosso indicador do nível 1 em 9,9%. Esses números do terceiro trimestre, eles não computam aqui o aumento de capital que foi homologado pelo Bacen em outubro desse ano, ou seja, já passamos aqui de 10% do nível 1, adicionando esse 0,17, que foi o número já de outubro. Temos como as principais alavancas a geração interna de capital, através do lucro constante e crescente do banco, consumo do crédito tributário, que vem justamente dessa geração interna de capital, as cessões de crédito sem retenção de risco e benefício, e potenciais recapitalizações como essa que aconteceu com os dividendos do segundo trimestre. E para finalizar a apresentação, gostaria de passar para o slide 22, onde que nós trouxemos aqui, pela primeira vez nessa videoconferência, a evolução das ações do BMGB4. Como podemos ver, a ação ela vem valorizando acima do índice de small cap, acima do índice financeiro nos últimos anos, porém ainda não reflete esse momento de turnaround do banco. O ROI crescente, né, o Félix destacou no início da apresentação, o ROI acumulado dos 9 meses já está aqui na casa de 13,6%. Temos aqui um dividend yield bem acima da média dos bancos, né, que são os bancos médios listados e todos os bancos listados do setor, e o nosso price to book velho ainda bem abaixo desses pares, bem abaixo dessa média de referência que temos aqui, o número de 0,6 comparado com 1,5 vezes e 1,8 vezes. Então aqui fica o final dessa apresentação para que possamos agora iniciar a sessão de perguntas e respostas. Relembrando a todos, as perguntas podem ser enviadas aqui por meio do ícone Q&A, que aparece na barra inferior da tela, informando o nome e empresa. Bom, e a nossa primeira pergunta vem do Luiz Antônio, agente autônomo. Qual a estratégia do banco no consignado privado? Tenho visto outros bancos bem otimistas com o produto. O que posso esperar dessa linha dentro do banco? Félix, poderíamos ajudar com essa resposta, por favor? Ô, Luiz Antônio, muito obrigado pela sua pergunta. Nós entendemos também que o consignado privado é um mercado bastante promissor, né? Ele tem uma base aí de clientes aí acima de 40 milhões, então, assim, um mercado endereçável super relevante. E nós estamos investindo bastante, seja nas modelagens, seja na precificação, seja no aprimoramento dos nossos canais, para que a gente cresça de forma sustentável nesse produto. Então, nós temos ele como um produto estratégico, um produto que vai ajudar o Banco BMG a ter uma maior diversificação, de receita, resultado, carteira, né, em relação, aos produtos consignados de INSS, mas, por outro lado, é um negócio também que vem em desenvolvimento. Então, o banco tem uma postura conservadora, a gente está aprendendo, monitorando cada safra, para que a gente possa crescer a carteira com qualidade e melhorar cada vez mais também a nossa margem de crédito e a nossa margem após PDD. Obrigado, Félix. Estou acompanhando aqui, acho que não temos mais nenhuma pergunta dos investidores. Então, encerrando essa sessão de perguntas e respostas, gostaria de voltar a palavra de novo para você, Félix, para as considerações finais, por gentileza. Bom, queria agradecer aqui aos colegas, agradecer toda a equipe pelo ótimo resultado que a gente apresentou nesse terceiro trimestre, o que demonstra muita solidez, né, na nossa jornada de colocar o banco em um outro patamar, né? Eu gostaria de destacar que nós estamos vivendo um mercado bastante desafiador, né? Taxas de juros altas, isso comprime as margens dos produtos consignados, isso afeta diretamente a inadimplência, o poder de compra dos nossos clientes, né? Mas a gente tem, né, por outro lado também, tendo uma disciplina de funding e de capital assim muito boa, né? E ambos estão evoluindo com bons patamares, né? Os nossos custos estão sob controle, a gente está passando por uma transição de carteira, como foi mencionado aqui, né, com a questão do FGTS, com a questão da nossa carteira que a gente comprava dos Estados Unidos e constituindo uma nova, né? Então, isso acaba trazendo um vale
que afeta, seja a margem, por uma forma assim temporária, como também o nosso índice de eficiência, mas a gente entende que no médio prazo, e a nossa visão é sempre uma visão mais longa, né? Isso vai fazer com que o banco tenha um portfólio muito mais saudável. E, por último, reforçar, né, que a gente acredita, né, que este mercado é um mercado que, passando por essa transformação, ele vai ser mais transparente, ele vai ser mais ético, ele vai estar num outro patamar de visão cliente, e a gente está muito preparado para isso, né? O banco está focado, né, para que ele tenha o cliente cada vez mais satisfeito aqui dentro, né? E por último, então, agradecer aqui a todos que nos assistiram, aos nossos parceiros de negócios, os correspondentes, os franqueados, aos nossos colaboradores e ao nosso conselho de administração e os nossos acionistas controladores que vêm nos apoiando e muito nessa jornada. Então, um bom fim de semana a todos vocês. Obrigado, Félix. Agradecemos a participação de todos em mais uma conferência de resultados do Banco BMG. O time de RI está inteiro à disposição. Tenham todos um ótimo dia.